Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 53. Livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos ao verso de número 4. Tantos quantos acharam, digam amém. Verdadeiramente, repito, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram-no na sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano nenhum na sua boca. Todavia a Jeová agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades de todos eles ele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado juntamente com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aplauda Jesus por essa leitura. Na minha opinião, é
uma profecia misturada com poesia que descreve plenamente 753 anos antes do nascimento de Cristo, quem seria o Messias, o que ele passaria, a sua incoerência em ser reconhecido. Para mim, é uma âncora da fé. E esta profecia gerou sobre a vida do seu autor, do seu arauto, que ele foi cerrado ao meio pelos servos do rei Manassés, sendo colocado dentro de um tronco de árvore gigante por lenhadores hostis. Foi cerrado juntamente com o tronco. E a sua salvação seria negar e rasgar esse manuscrito, por acreditar piamente que aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo era um oráculo de Deus. Isaías esvaiu-se em sangue em meio à madeira e deixou-nos o legado deste tão importante texto. Essa palavra não ia ser pregada hoje. As poucas anotações fiz enquanto minha esposa estava aqui. Eu iria pregar no livro de Provérbios, mas o Espírito de Deus me conduziu aqui. E eu quero conversar com você sobre alguns aspectos desse texto. Aspectos teológicos, bases de fé. Não doutrinas de escapulários ou de manuscritos que possam ser pendurados dentro ou em portas ou em comércios, mas algo que Deus espera que seja cravado em nossa alma, dentro em nós. Tomar sobre si a enfermidade de alguém é algo hoje impossível. Você não consegue adentrar numa ala de UTI e dizer ao câncer do moribundo que saia dele e entre em você. É impossível dizer a alguém acometido de qualquer tipo de enfermidade que se transfira a enfermidade para si. Mas é tão tremendo que Deus permitiu a ele que isso fosse permitido. Como juízo, isso na Bíblia aconteceu uma única vez, quando a lepra que as águas do Jordão levaram de Naamã, depois do pecado de Geazi, elas foram cuspidas das águas e apegou-se na pele de Geazi. E a Bíblia diz que ele morreu de lepra. Foi um dos leprosos que foi levar a notícia do esvaziamento do arraial dos Círios. Um dos leprosos que agora era rejeitado, mas antes era companheiro de profeta. O que um pecado pode fazer comigo e com você? Um dia sou companheiro de um homem de Deus e no outro dia estou fora da cidade rejeitado. Cristo, ele olhava para o povo e via o povo leproso. E era questionado a respeito desta lepra quando diziam: se tu queres, podes me curar. E ele sempre dizia: quero. Mas nós não entendemos fisicamente nas leituras dos textos que esta enfermidade ia para algum lugar. Nós não entendemos que quando o leproso era curado, a lepra vinha para Cristo.
Quando um cego era restaurado, a cegueira vinha para Cristo. Que quando um pecado era perdoado, o pecado vinha para Cristo. Nós não conseguimos entender que este homem inicia a contagem dos seus dias como um cordeiro e termina como uma ovelha. Um cordeiro vira ovelha com 3 anos de idade. Um cordeirinho, ele está pronto para ser oferecido com 3 anos de idade. Então é interessante como este homem descreve isso. Como a palavra diz assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Isaías vai e diz assim que como um cordeiro ele não abriu a boca. O pecado chegava e ele não berrava. A enfermidade chegava e ele não berrava. O peso chegava e ele não berrava. Quando ele teve a condição de berrar, ele foi levado como uma ovelha muda. Ele assumiu a postura por mim e por você e reputávamos como, olha só o que diz o texto: nós o reputávamos como aflito. Ele nunca foi aflito. Reputávamos como ferido de Deus. Ele nunca foi ferido de Deus. Ele feriu-se a si mesmo. Ele decidiu por mim e por você. É interessante, verso 4. É interessante você pegar as entrelinhas para que você entenda o profético e profundo texto. Diz lá Isaías 53 verso 4. Isso, 53 verso 4. Diz assim: nós o reputávamos. Não está dizendo que ele era, está dizendo nós. Só que isso é uma profecia. Então, quando ele diz assim, nós o reputávamos 753 anos antes, é impossível que alguém pudesse reputá-lo, porque ele não havia nascido. Esta profecia é para nós, que quando olhamos para a cruz, temos pena de Jesus. Essa profecia está falando de você. Nós o reputávamos por aflito. Ele não estava aflito. Nós o reputávamos por ferido de Deus. Ele não foi ferido por Deus. Nós o reputávamos por oprimido. Ele não foi oprimido. Não. Aí você vai ver o próximo verso, você vai ver, mas ele foi ferido por causa do quê? Não foi Deus que o feriu. Quem feriu foi você. Quem feriu fui eu. Viu, Tati? Não foi Deus que fez isso. Foi eu que fiz isso. Nós fomos feridos. Ele foi ferido pela nossa transgressão e esmagado por causa do quê? Da minha iniquidade, daquele pecado que eu sei que é pecado e eu não quero largar o pecado. Quando você tem um pecado que sabe que é pecado e você não quer largar o pecado, olha o que você faz, ó. Você esmaga Cristo. É isso que você faz. Quando você mente, sabe que não pode mentir e vai lá e mente. Quando você calunia, sabe que não pode caluniar e vai lá e calunia. Quando você adultera, sabe que não pode adulterar e você vai lá e adultera. Você está caluniando a si mesmo, dizendo que é cristão. Isso é mentira. Aí ele diz assim: o castigo que nos traz o quê? Você sabe por que você está em paz? Porque ele foi castigado no seu lugar. Então esse castigo que me traz a paz de ser cristão hoje, ele tomou no lombo.
Ele tomou chicote que era meu. Ele tomou o azorrague com pedaços de ossos, de animal recém-morto, para infeccionar e matá-lo quase que instantaneamente. Ele é que teve as suas costelas na parte de trás expostas. Ele é que teve vários nervos das suas costas dilacerados por causa do chicote. Ele é que foi virado do avesso para poder ser chicoteado na frente, porque atrás não tinha mais condição de chicotear. Sabe por quê? Porque os ossos estavam enroscando nas costelas. Não é definição de Mel Gibson, isso é definição de Flávio Joséfo. Estava, não é que ficou um tempo e foi embora. Desde que ele foi apresentado no Jordão, estava, já havia sido derramado. Quando ele chamava os seus discípulos, ele tirava de sobre a vida deles e colocava sobre a vida dele. A gente não entende isso quando aceita Jesus, porque não sente nada. A gente, quando professa o nome de Jesus, nós não sentimos nada. Sabe por que nós não sentimos nada? Porque nós estamos vazios de Deus. O verso 6 revela o congregacional. Todos nós andávamos desgarrados, cada um pelo seu caminho. Quantos de vocês aqui teriam probabilidade mínima de cruzar o seu caminho sem Cristo? Quantos aqui de vocês, mora um de cada lado de São Paulo, quantos de vocês imaginariam que estariam hoje sentados um ao lado do outro aqui? Quantos de vocês já não juraram até morte um para o outro? Eu vou matar você, e hoje está sentado do lado aqui, congregando junto. Quantos maridos já não disseram para a esposa: vou arrancar o seu pescoço, hein? E hoje você está aí sentado do lado da mulher que você ama. Isso só é possível porque nós andávamos desgarrados. E diz assim, como ovelhas. Por que como ovelhas? Porque a ovelha tem um olho de cada lado da cabeça. A ovelha não consegue centrar a mira. A ovelha, ela anda. Se você, qualquer coisa que você coloca na frente da ovelha, ela tropeça e cai. Por isso que Deus escolheu a ovelha para ser o exemplo da igreja. Você quer ver um bicho que fica terrivelmente e asperamente ignóbil, fica irado quando vai para o matadouro? É uma ovelha. Porque ela não consegue enxergar a frente, mas ela vê todo o horizonte que antes era Campo Verde. Ela vê um corredor estreito do lado dela, porque os olhos estão olhando para o lado. Ela precisa ser puxada, ela precisa ser levada, mas por incrível que pareça, ela não emite um som. O próprio sistema de defesa dela trava. As mandíbulas, ela trava a mandíbula de qualquer jeito. E ela não consegue emitir som nenhum, por causa da aspereza da atitude da morte que a espera. Eu fico imaginando naquela Via Crucis que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá em Israel. Nós estávamos andando, era mais ou menos umas 4:30 da tarde, havíamos saído do lugar do Shabat, estávamos saindo da cidade principal ali de Jerusalém, e começou a garoar. Começou a garoar. Várias vezes nós tivemos que segurar pessoas da caravana que escorregavam. Eu fico imaginando Cristo andando por ali. Um lugar totalmente liso, totalmente difícil de se andar. Não existem lixas antiderrapantes. Por isso que era difícil para aquele homem carregar o patíbulo de quase 70 quilos nas costas. E muitos ali
choravam porque conheciam a sua idoneidade, e outros ali aproveitavam para cuspir nele. Esse era o castigo que estava sendo jogado sobre a vida dele. No verso de número 7 diz assim, não, no verso de número 6 ainda, por favor, perdão. Eu acho que isso é interessante, mas o Senhor, mas a divindade, o tetragrama, Iod, Re, Vav, Re, mas Yehová, mas Jeová, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você sabe o que é isso? Só Deus tem o poder de pegar a lepra das águas e de jogar sobre a vida de Geazi. Você não tem o poder de pedir para você ficar enfermo no lugar de alguém. Lembra o começo da pregação? Mas a divindade tem esse poder. A divindade tem o poder de trazer a maledicência da sua família sobre você. A divindade tem esse poder de passar de pai para filho a maledicência familiar. Ele tem o poder, mas ele determinou em Ezequiel que isso não aconteceria. Ele nos livrou, disso. Ele nos libertou disso, sem merecermos. Em Ezequiel capítulo 18, prosseguindo para o 19, ele diz assim: se você for bom, você não vai herdar a malignidade do seu pai. Se o seu pai for bom e você for mal, não adianta esperar ficar bom do dia para a noite, porque segundo a sua malignidade você morrerá. Então a única coisa que o pai pode fazer pelo filho é ensinar para ele o caminho que deve andar, só. O pai não pode assumir dores do filho, o filho tem que ter as dores sozinhos. E um péssimo negócio é querer evitar que os filhos tenham dores. Porque o dia que os filhos tiverem dores e você não os quiser aliviar a dor, o primeiro vagabundo ou vagabunda que aparecer do lado querendo botar um band-aid, ele Então se ele já aprende a ter dor logo cedo. Samuel chegou aqui agora perto da mãe dele e disse assim: estou com dor de cabeça. Ela falou: toma um comprimido. Não é meu filhinho, vou levar no hospital. Não. Vai fazer 18 anos. O que ele faz hoje, quem responde sou eu. Quando ele fizer 18, o que ele fizer, ele responde. O senhor não vai? Não vou. Um dia eu respondi por um jovem que mexeu com uma outra pessoa dentro da casa de uma pessoa. E ele era membro daqui da igreja. Então ele fez o que não devia dentro da casa de uma família. Aí quando o pai dele ficou sabendo que ele era filho do pastor, o pai dele veio aqui junto com a mãe. Ele olhou para minha cara e disse assim: o que o senhor vai fazer? Eu falei: nada, leva para a delegacia. É maior de idade, leva para a delegacia. Mas o senhor vai permitir? Foi a minha mão que fez, fui eu que fiz. Eu não sou Jesus, eu disse para ele. O dia que você aprender a responder pelos seus atos, você vai deixar de fazer com Cristo o que ele não foi feito para receber. Porque a gente acha que Jesus tem que receber todo o esgoto e toda a escória das nossas ações e atitudes. Jesus fez isso uma vez por você e te aconselhou: se eu fosse você, eu pegava a sua cruz e me seguia, porque de agora por diante quem vai ter que subir na cruz é você. Mas não, a gente vai jogando e achando que a coisa vai fluir. Não vai fluir, por isso que a tua vida está amarrada. Por isso que o negócio não anda na tua vida, porque você acha que ele é obrigado a subir na cruz quantas vezes você quiser cometer a sua iniquidade.
verso de número 8. Presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. Lá no seu nome. Pela opressão e pelo juízo, ele foi arrebatado. O que isso aí quer dizer? Quando a opressão chegou sobre a vida dele, quando o juízo chegou sobre a vida dele, o que aconteceu? Faz o barulho com a boca, deixa eu ver. Aí você soprou. Você tem que... Isso. Olha que coisa. Jesus, ele recebeu sobre a vida dele tudo. Mas quando passou do limite, escureceu tudo. Os demônios que estavam ao redor da cruz tomavam bolacha que não sabia nem de onde vinha. Era flecha flamejante voando para tudo quanto era lado. Um terremoto desceu sobre Jerusalém naquele momento, partiu o templo no meio. Ficou todo mundo em polvorosa, porque todo mundo pensava que ele era esquecido de Deus. Só que você não entende que quando você está passando por uma provação, os dois olhos que não perdem você da ação são os olhos do Deus que você serve. E você só vai servir até o limite. Quando chegar no limite da tua provação, ele e os teus opressores vão te procurar e não vão te achar mais. Por que você está falando assim? Eu estou dizendo que hoje está cessando a tribulação, a perseguição. Hoje está cessando a dor da doença. Hoje está cessando para aqueles que chegaram no seu limite. Agora, se não chegou no limite, aguenta mais um pouquinho só. Então a terra se abalou, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porque Deus se indignou. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. A Bíblia diz que ele abaixou os céus e desceu, a plataforma desceu. E ele diz, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Por que a escuridão estava debaixo dos pés? Porque se Deus desce na glória refulgente, ele derretia a terra. Ele pega toda a escuridão, faz uma carapaça ao redor dele e diz para a escuridão: desce comigo, porque eu ainda tenho uma obra com esses pecadores na terra. Se eu, na minha indignação, descer na minha glória, não vai sobrar um deles vivo. Ele diz: montou num querubim. Eu fico imaginando Deus dizer para um dos 4 seres viventes: vem. E o ser vivente vem com as asas voando e diz: pois não. Ele diz: vou montar. E ele diz para o Altíssimo: pode descer. Vamos lá, qual é o itinerário? Ele diz: cruz do Calvário, Jerusalém, o Monte Caveira. É para lá que eu vou agora. A Bíblia diz: fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Cercado.
Quando você vê o tempo fechar, filho, quando você vê ficar à noite durante o dia, cutuca a pessoa do seu lado e diga assim: fique esperto. Diz assim para a pessoa do seu lado: já aconteceu. O resplendor da sua presença, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo apareceram. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva de brasas e fogos, os demônios recebendo saraivada de pedra preciosa. Aquilo que era louvor para Deus começou a ser perseguição para os demônios. Você sabe o que quer dizer isso? Quando Deus está fazendo um discurso a respeito de Jó, Satanás está apanhando de Deus. O que é isso, apóstolo? É porque quando Deus tem um servo dele na terra e você levanta um discurso contra ele, pode esperar que vai vir saraivada de pedra de louvor sobre a tua vida. Não fique esperando que Deus fique calado. Quando alguém veste a camisa do Evangelho, quando alguém serve a Jesus de forma certa, e você se levanta contra ele, Deus vai ter contigo. E quando vai parar, fica quieto agora. Assenta o rabo na cadeira. Cala a boca e adora de verdade. A Bíblia diz: quem sabe haverá esperança para ti. É quem sabe. Esses demônios nunca imaginavam, porque esses demônios que estão ao redor da cruz, vou dizer, esses demônios que estavam ao redor da cruz, antes eles eram anjos ao redor do trono. E eles nunca haviam visto Deus dessa forma. Eles não viram Deus dessa forma nem quando o rei Léo pecou. Você não vê Deus acender em brasa, descer plataforma, lançar brasa viva no Satanás. Você não vê nada disso. A única coisa que Deus falou para rei Léo foi: desce. Agora esses caras, no meio daquele, eu fico imaginando, porque os demônios e o diabo têm mania de se esconder aonde? 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 Diga. Deixa eu ver. Nas trevas. A Bíblia inteira fala a respeito de trevas e demônios. Agora eles estão escondidos nas trevas. Diga, nas trevas. Agora eles estão vendo uma treva mais treva do que a treva que ele está escondido. Eles vão falar: o que está acontecendo ali? Quem é que é capeta mais capeta do que eu? Hã? E eles veem trovões, terremotos, eles veem as nuvens se revolvendo. No meio daquelas nuvens eles veem uma luz opaca, eles veem brilho de pedras afogueadas. No meio das nuvens eles sentem aquele vento, eles ouvem o tartalar das asas de um querubim. Eles sabem o que é isso. Esse barulho eu conheço. Tem querubim na jogada. Quem é que vai usar um querubim? Aí um olha para a cara do outro, não dá tempo de correr, irmão. Porque a Bíblia diz assim, verso 14: despediu as setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, e foram pela sua repreensão. O Senhor fez soprar das suas narinas. Você sabe o que ele fez? Ele disse: estou indignado. Sabe quando você está enfurecido e você sopra pelo nariz? Quando ele fez isso, a cruz não podia ser atingida, porque o filho está lá. Eu vejo como se o querubim
O querubim disse: Deus vai fulminar, filho, não pode tampar-se. Quando ele faz isso, o sopro da narina sobe, e o fundamento das águas do mar de vidros, o céu se abriu. Eu fico imaginando tudo aquilo que está acontecendo. Os fundamentos das águas superiores se mostraram. Eu fico imaginando Deus perdendo o controle, cara. E ele diz, verso 16, Salmo de número 18. Tudo isso que eu estou lendo está no Salmo 18, verso de número 16. Olha o que aconteceu. Olha aqui. De cima do querubim, tirou-me das muitas que águas. Que águas? No Gólgota não tinha água. Que água que ele estava? O calor da glória estava totalmente fazendo com que as nuvens viessem a se tornar água. Mas a água do céu não se mistura na água da terra. Um mar de fúria se manifestou ao lado do Gólgota por causa da presença da glória de Deus. Cristo, ele estava envolvido no meio desse esgoto de pecados que eu e você colocamos sobre ele na cruz. Porque águas? Porque senão ele não podia subir. Deus lavou. Deus deixou ele ser lavado nas águas para ele poder ser tomado de lá e ser colocado de novo ao lado dele. Porque sujo pelo teu pecado e pelo meu pecado, Deus não poderia estender a mão para ele. Verso 17. Livrou-me do meu inimigo, do inimigo forte, e daqueles que me... Por que eles odiavam? Porque Cristo veio para acabar com o ministério deles. A hora que eles viram aquele cara da cruz morrendo, todos os demônios que se prostraram aos pés dele, ele mandava e ordenava que saíssem. Ficaram rodando por lugares áridos. E o repouso deles foi ao lado da cruz. Toda aquela potestade que estava no Gadareno, todos aqueles 12.000 demônios estavam ao redor da cruz esperando o momento, sabe do quê? De pegar ele e levar ele para o Hades. Porque lá é o território de guerra deles. Não fique pensando que o território de guerra de demônio nenhum é a terra. A terra foi dada para nós governarmos. A terra não é lugar de demônio apitar. A terra é lugar de demônio obedecer. Mas o problema é quando nós vendemos o território da nossa alma para eles. Quando nós vendemos o território do nosso casamento para eles. Quando nós vendemos o território da nossa língua, dos nossos olhos. Quando nós vendemos o território dos nossos sentidos para eles. Aí eles passam a ter governo sobre a terra. Sem os sentidos humanos, eles não têm governo. Eles são governados pela palavra dita. Obrigado. Aqui. Pois eram mais... O quê? Eles eram mais... Eles eram mais... Diga, do que Cristo. Você consegue ver o que nós conseguimos fazer com Cristo? O Criador mais fraco do que o ser criado. Por causa das nossas iniquidades. Por causa dos nossos pecados.
ele se tornou mais fraco do que aquilo que ele foi o verbo para criar. Agora traz isso para a tua vida particular. Sabe por que essa enfermidade é mais forte do que você? Porque você deu autoridade para ela para habitar no seu corpo. Por que eu dei autoridade? Porque você menosprezou a presença daquele que levou sobre ele toda a enfermidade. E quando eu vejo a minha esposa, eu fico pensando, mas ela nunca fez isso. Mas era como se fosse um tipo de Cristo, que se colocou no lugar para receber sobre ela a enfermidade. Até que Deus a chacoalhou e disse assim: pode parar. Eu preciso de você sã, eu preciso de você sarada, eu preciso de você curada. Gilson, pode parar. Eu preciso de você são. Então nós não nos derretemos mais. Um dia uma senhorinha botou a mão no nosso peito, bateu bem forte e disse assim: o Senhor está colocando um muro ao redor de vocês. A partir de agora, vai bater e vai cair. E é assim que nós vivemos. As pessoas ficam dizendo: agora cai ele. É como os demônios ao redor da cruz: agora nós pegamos ele. Pega, ou se pega. Nós vamos levar ele para o Hades. Ele foi. Só que ele foi não como os demônios queriam. Ele foi de uma forma meio diferente. O teu inimigo está te esperando de um jeito, mas Jesus a partir de hoje vai te apresentar de uma forma meio diferente. Os olhos dos teus inimigos vão bater em cima de você e vão dizer: que é isso aí? É a mesma coisa dos discípulos de Emaús. Bateram os olhos nele e não reconheceram. Maria bateu os olhos nele e não reconheceu. Chegou na casa do portão, bateu os olhos nele e não reconhecia. Por quê? Porque Deus agora o está apresentando como Jeová. Agora é o Adonai que vai receber o nome que é nome sobre todo nome. Agora é diferente, não é mais o Yeshua, não é mais o Hamashiach, agora é o Adonai. Agora é diferente. Agora tocou, cai. Agora ele passa pela parede. Agora ele anda de um lado para outro em frações de segundo. Agora ele discerne todas as coisas. Agora ele ordena para a morte: me dá a chave. Agora ele desce, ele entra, ele sai, ele ajunta, ele espalha, ele faz tudo. Por quê? Porque ele passou o que ele tinha que passar. A Bíblia diz assim: incompreendido, mas ele verá com alegria o fruto do seu trabalho. E sabe qual é o fruto do trabalho dele? Vocês. Você acha que ele olha para você e se alegra? Se ele se alegra, dê um glória a Jesus para ele. Vamos, diga glória a Jesus. Diga: obrigado pela tua obra. Diga ao meu favor. Agora, o engraçado é que Jesus foi para a cruz, Tati. Então ele estava todo, né? Subiu na cruz, subiu. Você acredita que Jesus foi surpreendido na cruz? Ele não esperava. Aí você vê o apóstolo Paulo dizendo: estando nós rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. O apóstolo Paulo não fala testemunhas na terra. Era a própria boca de Cristo usando a boca de Paulo: estando eu rodeado por uma tão grande nuvem do quê? De demônios. Veja só o que está escrito no verso 18.
Verso 18. O que está escrito? 1, 2, 3. Quem foi que surpreendeu ele? Os demônios que apareceram lá. Quando ele andava na sua plenitude, os demônios, agora que quebraram ele no pau, agora que ele está preso pelas mãos, preso pelo pé, coroa de espinho na cabeça, todo lascado, rasgado, todo envergonhado, agora os demônios apareceram. Você acha que quem é que vai aparecer quando você estiver nessa condição? Você acha que quem é que vai cobrar de você a presença do teu Cristo quando você estiver nessa condição? Porque tem muita gente aqui que vive dizendo assim: eu não estou vendo tanto demônio assim. Quem teve a oportunidade de pegar Covid aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, levanta a mão, não é vergonha, nós estamos curados. Levanta. Não, fique de pé. Quem pegou, fique de pé. Quem foi te visitar lá no teu leito quando você estava com Covid? Ninguém. Quem foi te visitar quando você estava com Covid lá no teu leito? Ninguém. Quem foi te visitar quando você estava com Covid lá no teu leito? Quem foi te visitar? Quem foi te visitar? Por que que eles não foram lá? Por que que nessa debilitação de morte? Porque alguns de vocês disseram: agora ferrou. Foram? Sim ou não, gente? Agora, mano. E muitos de vocês fizeram a seguinte oração: Senhor, fez ou não fez? Senhor, a minha família. Quando você voltou, quando você foi curado, tu não foi procurar a pastora? Para acertar? Foi ou não foi? Por quê? Porque quando os cordéis da morte nos apertam, é a hora de você saber quem está do teu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me... Se você sabe que Ele está com você, é porque Ele está. E esse é o momento dele ver quem você é, e esse é o momento de nós vermos quem Deus é. Aqui, querido, Jesus não viu Deus. A única coisa que Jesus viu foram os demônios. Pergunta a mim por quê? Porque Deus realmente não estava lá, Ele teve que descer. Você acha que na primeira chibatada nas costas Deus já não queria descer? Mas Ele não podia impedir a obra que Deus queria fazer ao teu favor e ao meu favor. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a divindade nunca se separou. Aquilo que você chama de trindade, que não é trindade, é divindade. A divindade nunca se separou. Só houve um momento na história e nunca mais haverá que a divindade se separou. Por quê? Porque o Espírito de Deus é aquele que faz o elo entre o ancião de dias e entre o verbo. Agora, manifesto corporalmente glorificado pelo nome de Jeová, está sentado à direita de Deus, coroado, glorificado, com cetro de justiça que regerá todas as nações. Ele está assentado à direita de Deus. Só que antes de assentar lá, Jesus na cruz diz assim: Pai, eu entrego em tuas mãos o elo da nossa
união. E o Espírito, naquele momento, Jesus ficou sozinho. Nesse momento, os demônios chegaram. Enquanto o Espírito estava presente, é nego tomando cachaça, é nego tirando sarro, é nego fazendo isso. Eu quero saber, a hora que escureceu, a hora que trovejou, a hora que deu terremoto, se alguém ficou para assistir o final. Eu quero saber. Enquanto Deus não chegar na sua vida, a calúnia vai te ofender. Mas por que eu calunio, eu minto, eu levanto, e ele nem aí? Porque Deus está conosco. Deus está contigo. Por isso que não funciona. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Ele é aquele que me faz não temer. Ele é aquele que espalha brasas por todos os lados, desfere flechas. Ele é aquele que faz o céu descer ao meu favor. Ele é aquele que, se preciso for, monta no querubim para vir me socorrer. E se eu estou enxertado no filho, pelo meu galho produtivo, ele é o agricultor. Então ele sempre estará cuidando de nós. Ele sempre estará colhendo para que você gere mais fruto ainda. No verso de número 19 diz assim: quando ele estende a mão, né? Aqueles demônios todos ao redor, Kaique, assim, ó, tudo apertando ele, tudo querendo pegar ele, mas não podia. Não podia porque o Espírito estava ali. Quando ele entrega o Espírito, os demônios dizem: é agora. Aí Deus diz: é agora? Aí verso 19: trouxe-me para um lugar. E ele diz: livrou-me. Porque o quê? Você quer receber livramento? Deixa Deus ter o quê? Você quer que Deus te salve? Quer que Deus haja? Tenha atitudes que quando Deus olha para você, Ele tem o quê? Próximo verso. Diz assim, verso de número 20. Fez o quê? Você fica perguntando por que Deus recompensa pessoas? Porque quando elas passam pela prova, elas não murmuram. Porque quando os demônios se levantam, elas ficam em silêncio. Porque quando elas tiverem que morrer, elas morrem. Por causa do Evangelho, o Paulo disse: o morrer para mim é lucro. É por isso que na prisão, a prisão abala. É por isso que no mar, a tempestade afunda o barco, mas as almas são entregues na mão dele. Por quê? Porque é recompensa. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. E ele diz: retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Mãos que não enganam, mãos que salvam, mãos que amam, mãos que pregam, mãos que se impõem, mãos que quebram cadeias, mãos que levantam o caído, mãos que socorrem o oprimido. Estas são as mãos que Deus busca no meio da igreja. O diabo tentou ele até nisso. Trouxeram uma mulher, colocaram do lado dele. Ele pega, expulsa todo mundo por revelações escritas na areia. E a mulher ele diz assim: vai, cadê os teus acusadores? Ela diz: eles foram embora. Aí Jesus diz assim: eu também não te acuso. O diabo queria pegar ele aí. Se ele diz: eu te acuso, sua vagabunda, ele tinha perdido. A mão dele se tornou pura, porque o adultério daquela mulher
pessoas dizem: como é que você consegue amar quem se levantou contra você? Mas eu só faço isso por um motivo: porque Ele fez. E sabe o que foi que Ele disse para mim? Obras ainda maiores do que aquela que eu fiz você vai fazer. Sabe o que foi que Ele disse para mim, Adriano, um dia? Judas Iscariotes é fichinha perto daquilo que você já perdoou. Por isso que eu estou firmado nessa palavra. Cada dia vai vir coisa pior, e cada dia eu vou perdoar e amar mais. Porque se o diabo pensa que dedos de acusação vão se levantar na mão de ungidos de Deus desse lugar, antes do dedo de acusação de ungido de Deus desse lugar se levantar, Deus leva ele embora. Porque esse altar aqui é um altar onde uma palavra com tanta eficiência é pregada. Isso é pregada porque aqui existe amor, aqui existe perdão, aqui existe resignação. Você sabe o que é resignar-se? É você negar as suas vontades, os seus princípios e os seus projetos, para que outras pessoas cresçam no seu lugar. Eu divido com as pessoas. As pessoas ficam perguntando: mas você é bobo? Eu não sou bobo, eu sou cristão. Deus chega para Jesus e disse assim: mas o que você fez com eles? Jesus disse assim: eu apresentei o Senhor para eles pela tua palavra. Mas você fez isso com eles? Eu fiz. E o que mais você fez com eles? Eu os amei. Mas você amou eles? Amei. É mesmo? É. E o que mais você fez para eles, meu filho? Eu dei o seu poder para eles. Você deu o meu poder para eles? Dei. E o que mais? Senhor, eu dei a tua sabedoria para eles. Pai, eu posso dizer para o Senhor o que eu fiz? O quê? Os 7 espíritos que repousavam sobre mim, eu dei tudo para eles. Meu filho, agora eu vou ter que chamar eles de filhos. Aí o pai olha para o filho e ele diz assim: é como se eu visse Jesus dizendo assim: yes, é isso. Só que quantos de vocês tomaram posse daquilo que Ele deu? Ele deu. E Ele disse que deu. É como se o diabo fosse cobrar: mas eles não podem ser sábios desse jeito. É como se Jesus dissesse: eu lhes dou poder. Mas só que antes de dar poder, Ele disse assim: agora me foi dado todo poder. Jesus não deu poder para eles antes, Jesus deu poder quando Ele recebeu. Tem gente que anda dando coisa que não tem, mas Jesus só dá o que Ele tem. Jesus disse assim: foi-me dado todo o poder. Só que Jesus, Ele não deu poder de conta-gota. Toma aqui 2 gotinhas do meu poder. Não. Eis que eu lhes dou autoridade. Ele não deu só poder, porque poder e autoridade são coisas. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Agora, uma coisa é tremenda. O que foi que você não deu para eles? O poder de trazer para eles aquilo que está nos outros. Mas o que foi que você fez? Eu dei poder para eles expulsarem aquilo que está nos outros. Não trazer para eles. Por quê? Porque a tua glória, Pai, o Senhor não dá. A tua glória manifesta nesse amor incondicional. Pai, a tua glória manifesta em você amar quem não te merece.
Pai, a tua glória é manifesta quando o Senhor deu a quem você mais amou. Mesmo eu querendo ir, o Senhor não deveria deixar, mas porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, o Senhor deu o seu único filho para morrer morte de cruz, a fim de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse vida eterna. Verso 20. Recompensou-me. Como é bom ouvir isso da parte de Deus, querido. Recompensou-me. Recompensou-me. Quanta gente quer a recompensa aqui, mas Jesus só recebeu a recompensa dele. Se você é enxertado nele, aonde é que você vai receber a tua recompensa? Para de buscar tesouros aqui embaixo. Verso 21. Pois tenho feito o quê? O quê? E não fiz o quê? Não me apartei o quê? Impiamente de quem? Por isso que Jesus recebeu tudo isso. E para você receber tudo isso, você tem que ser assim. E ele continua dizendo ainda, eu não vou prolongar muito. Verso de número 23. Essa parte da vontade de ir embora para casa. Fui irrepreensível diante dele. Você não tem que ser irrepreensível diante do teu chefe para você ser promovido. Você tem que ser irrepreensível diante de Deus para ir morar com Ele um dia. Isso aqui é lindo. Me guardei da iniquidade. Eu vejo José sair correndo pelado diante da esposa de Potifar. E não fico pensando que era uma Aracide Almeida, não. Deveria ser um mulherão. Mas ele olha bem para a cara dela e diz assim: o meu patrão me deu tudo aqui, a única coisa que ele não me deu foi você. Pense num jovem dizendo para uma mulher sedutora: a única coisa que o meu patrão não me deu autoridade de tocar, de cobiçar, foi você. Mas eu te quero. Pega na roupa, arranca a roupa e ele, ó. Sabe o nome disso? Se guardar da iniquidade. Você sabe que a sua iniquidade é a queda por mulheres? Se guarde. Você sabe que a sua iniquidade é a queda por homens? Faça o quê? Você sabe que a sua iniquidade é a roda de escarnecedores? Faça o quê? Se guarde. Você sabe que você não pode ver uma pizza na mesa que a tua boca abre e fica desse tamanho assim? Você sabe que você não pode ver uma roda de fofoca que você já cai lá? Se guarda. Você sabe que a prostituição do celular e da internet te pega e te persegue? Mete um martelo nessa bexiga. Você sabe que a droga, que o álcool, se guarde. Se guarde. Sabe o que é se guardar? A Bíblia diz: resista. E se não puder resistir, fuja. Sai fora. Viu? Sai fora. Se guarde. Porque senão você não verá Deus. Isaías 53, para a gente terminar, para me fechar. Aqui, essa bexiga. Verso 11, Isaías 53, verso 11. Chegou de viagem? Nem me avisou, né? Na hora de viajar, pede a benção. Quero que o Senhor me abençoe. Vai lá, toma água de coco, come camarão, come siri, come um monte de coisa. Fica lá. Pergunta para mim se ele trouxe um siri gelado para mim. Pergunte. Jesus, ele verá o quê? Verá o quê? Por que não está escrito os frutos? Já que são muitos. Sim ou não? Por quê? Porque o fruto que ele verá
é o fruto gerado pelo Espírito. Esse é o fruto da cruz. Na cruz, eu aprendo a gerar esse fruto. Levanta a mão. Se eu estiver enxertado na árvore, se eu me enxertar verdadeiramente na árvore, é porque eu fui cortado da árvore do mundo. Não dá para fazer enxerto de uma árvore na outra, estando a árvore a ser enxertada ligada em vida com a árvore anterior. O enxerto tem que gerar morte. Então eu sou cortado de uma árvore para poder ser enxertado em outra. Eu não posso enxertar na hora, eu tenho que esperar a seiva secar. Tem para depois enxertar, né? Para depois enxertar. Então eu preciso fazer isso. Aí eu posso gerar o fruto da árvore que eu fui enxertado. Senão, a palavra de Deus diz assim: como você sendo zambujeiro, reivindica o fruto da videira. A parábola de Jotão fala muito bem a respeito disso. Reina sobre nós, ó oliveira. Ela diz: como é que eu vou deixar a unção que eu gero através da oliva que de mim nasce para reinar sobre vós? É Israel pedindo para que a oliveira reinasse sobre ele. Não quero. Aí o único que aceita reinar sobre ele, quem é? O espinheiro. O que foi colocado sobre a cabeça de Jesus? Israel não entendeu a parábola de Jotão. Só que é o seguinte: se eu reinar sobre vocês, saia fogo do espinheiro e consuma a todo pecado. E é justamente isso que vai acontecer aonde? No milênio. Todo pecado será consumido pelo fogo de Deus. Hoje eu prego uma mensagem como essa para trazer você simplesmente para esse texto, que diz que ele vai ver o fruto do trabalho da sua alma e ele vai ficar o quê? Você vai num restaurante com fome, você fica satisfeito quando? Quando o quê? Não. Quando a sua fome é saciada. Mas não é quando termina, não, porque tem gente que vai num restaurante com fome e sai de lá passando mal, porque comeu. Cristo não fez nada a mais do que aquilo que já estava determinado. Por isso, quando ele vê o fruto, ele ficará satisfeito. Com o seu o quê? O meu servo justo fará o quê? Agora eu termino. A cruz sozinha não justifica ninguém. Você precisa adquirir o quê? O quê? O seu conhecimento, com o seu conhecimento, o meu. E esse servo era o quê? Porque ele é servo e justo, ele fará o quê? A quantos? A todos? A todos? A quantos? Muitos quem? Quem adquiriu o quê? Pergunta a pessoa do seu lado: você está adquirindo conhecimento do justo aonde? E as iniquidades deles ele levará sobre si. Você sabe por que Israel não aceitou a Jesus, meu amor? Porque eles não adquiriram os conhecimentos da Escritura. Se eles tivessem adquirido os conhecimentos da Escritura, eles teriam rejeitado o Messias. Você sabe por que é que muitos de vocês são como são, ou eu às vezes sou como sou? Porque eu rejeito as Escrituras. É por isso que no livro de Oséias ele diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. E logo depois ele diz assim: porque você rejeitou o conhecimento, eu rejeitarei não somente a você, mas rejeitarei também os teus filhos.
Como assim? O que os meus filhos têm a ver com isso? Porque quem vai ensinar os teus filhos no caminho que devem andar é o conhecimento que você adquiriu do justo. Se você não quer adquirir conhecimento do justo, que conhecimento os teus filhos vão adquirir? Apertou. Aí se ele quer falar para me fazer a faculdade, deixa de ser linguarudo. Eu estou falando para você adquirir conhecimento. Adquira onde você quiser. Se o conhecimento vai ser eficaz para a tua mudança, faz o teste. Adquire o conhecimento, vai adquirindo e vê se você muda. Vê se você muda. Se você mudar, fica lá, não sai não. Agora, caso você não mude, vá buscar um lugar que te muda, porque conhecimento traz mudança de caráter. Então o meu apelo é muito simples para você. Você sabe muito bem o valor que você deu à cruz do Calvário. Se você não deu o devido valor pela falta do conhecimento que você adquiriu hoje aqui, o meu convite para você é: sai do teu lugar e vem para cá. Começa tudo de novo. Sabe? Chega aqui, pede perdão a Deus e diz assim: Senhor, eu não tinha a profundidade deste conhecimento de tudo aquilo que aconteceu ao redor da cruz, e que eu sou o causador. Então, se o Senhor puder aliviar alguma coisa sobre a minha vida futura, eu peço que o Senhor me perdoe agora. Eu peço que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, alivia de sobre mim o teu juízo, porque eu sei que a minha falta de conhecimento, ela deverá lançar sobre mim a partir de hoje um juízo terrível. Então alivia de sobre mim esse juízo, Senhor, me perdoe. Na sinceridade do meu coração eu estou lhe pedindo isso, e te peço, Senhor, que o Senhor me dê caminhos para adquirir conhecimento ao teu respeito, caminhos para eu ser um galho frutífero do teu fruto, para que o Senhor, quando ver esse fruto gerado em mim, o Senhor se contente com ele. O Senhor venha a ver que o teu trabalho não foi em vão, porque você há de convir comigo, você tem gerado fruto do Espírito. Então, hoje é dia de você limpar o galho. Hoje quem passou por aqui não foi o semeador, quem passou por aqui hoje foi o agricultor. Ele hoje limpou o teu galho para que você gere fruto. Ele queria talvez até arrancar a tua árvore do lugar, mas o Espírito Santo disse: Senhor, espera mais um pouco, eu vou adubar a árvore. Dá mais um tempinho para gerar. Se quando o Senhor voltar não estiver aqui, então o Senhor destrói, mas dá um tempinho. O que Deus está falando com você hoje é que esse tempo inicia hoje. Esse tempo de espera para uma nova produção é hoje. Então sai do teu lugar e vem para cá, porque Deus quer dar algo novo para você nessa noite. Mas eu já fui 1000 vezes, venha 1001. Talvez hoje seja a última vez que você vai levantar nesta mesma condição. Então sai do teu lugar e vem para cá. Vem começar de novo, vem iniciar.